Você trabalha, recebe salário, paga suas contas em dia, evita dívidas grandes, não faz compras absurdas, tenta ser responsável com o dinheiro. E mesmo assim, existe uma sensação difícil de ignorar. Os anos passam, o esforço continua e sua vida financeira parece sempre no mesmo lugar. Isso é o que torna a situação tão confusa. Se você estivesse tomando decisões claramente erradas, seria fácil encontrar uma explicação. Mas não parece ser esse o caso. Pelo contrário, você sente que está fazendo exatamente aquilo que deveria fazer. Você trabalha mais do que trabalhava antes, tem mais experiência, resolve problemas com mais facilidade. Em muitos momentos até ganha mais dinheiro do que ganhava alguns anos atrás. Mas quando olha para os resultados, algo parece não fechar. A tranquilidade que imaginava ainda não chegou. A sensação de segurança continua distante. E existe uma pergunta silenciosa que começa a aparecer cada vez mais. Se estou me esforçando tanto, por que continuo igual? No começo, você acredita que a resposta está na renda. Talvez precise ganhar mais. Talvez precise trabalhar mais horas. Talvez precise encontrar alguma forma de aumentar o dinheiro que entra todos os meses. Então continua correndo, continua produzindo, continua acreditando que o próximo aumento, a próxima oportunidade ou o próximo avanço profissional finalmente resolverá a situação. O problema é que, quando esse momento chega, a mudança costuma ser menor do que você imaginava. Existe um alívio inicial, existe uma sensação temporária de progresso, mas pouco tempo depois, tudo parece voltar ao normal. O cérebro humano possui uma característica curiosa. Ele se adapta rapidamente às melhorias. Aquilo que parecia extraordinário se transforma em rotina muito mais rápido do que você imagina. O aumento de renda que parecia capaz de mudar tudo, logo se torna apenas parte do cenário. E quando isso acontece, novas necessidades começam a surgir. Você melhora algumas coisas, faz algumas escolhas que antes não fazia, cria pequenos confortos, resolve inconvenientes antigos, e quase tudo parece perfeitamente justificável. Afinal, você trabalhou para isso, você se esforçou para isso. Parece natural aproveitar parte dos resultados que conquistou. O problema é que o cérebro raramente percebe quando uma recompensa ocasional começa a se transformar em um padrão permanente. Aos poucos, pequenas melhorias passam a ocupar espaço fixo dentro da sua renda. Nenhuma delas parece grande o suficiente para chamar atenção, mas todas juntas começam a alterar o destino do dinheiro que entra na sua vida. O mais curioso é que isso acontece sem qualquer sensação de exagero. Você não sente que está desperdiçando dinheiro, não sente que perdeu o controle, apenas continua vivendo normalmente. Enquanto isso, sua vida financeira segue avançando em uma velocidade muito menor do que imaginava. Não porque algo está claramente errado, mas porque pequenas decisões estão consumindo parte dos resultados antes que eles consigam se acumular. É exatamente isso que torna a situação tão difícil de perceber. Você não vê um grande problema, vê apenas uma sequência de escolhas razoáveis espalhadas pela rotina. Uma conveniência aqui, uma recompensa ali, um conforto que parecia merecido, um gasto que parecia pequeno. Tudo faz sentido quando observado individualmente. Mas sua vida financeira não sente decisões individuais. Ela sente o efeito acumulado de todas elas acontecendo ao mesmo tempo. O cérebro observa momentos, o dinheiro observa padrões. E muitas vezes, esses padrões estão produzindo resultados completamente diferentes daqueles que você imagina. Enquanto você acompanha essa situação, talvez esteja lembrando de algum período em que sua renda melhorou, mas sua sensação financeira permaneceu praticamente igual. Se isso já aconteceu com você, comenta aqui embaixo. O cérebro adora procurar respostas simples para problemas complexos. Por isso ele continua sugerindo a mesma solução. Trabalhe mais, produza mais, ganhe mais. E durante algum tempo isso parece funcionar. Afinal, mais dinheiro resolve parte dos problemas. O problema é que nem todos eles, porque existe uma diferença enorme entre aumentar renda e construir progresso. E essa diferença costuma ficar escondida dentro da rotina. Aos poucos, você percebe que está sempre ocupado, sempre resolvendo alguma coisa, sempre tentando avançar, mas raramente sente que chegou a algum lugar diferente. O dinheiro entra, as responsabilidades continuam, as contas continuam, e aquela sensação de estar construindo algo sólido parece sempre alguns passos à frente. O mais desconfortável é perceber que o esforço não está faltando. Na verdade, talvez ele seja justamente a parte que mais existe na sua vida. Você acorda cedo, cumpre obrigações, resolve problemas, faz aquilo que precisa ser feito. Mas esforço sozinho não garante transformação. O cérebro gosta de acreditar que existe uma relação direta entre trabalhar mais e avançar mais. Só que a realidade costuma ser mais complicada do que isso. Muitas vezes, o problema não está na quantidade de esforço. Está na forma como pequenas decisões
continuam consumindo os resultados produzidos por esse esforço. E essas decisões raramente parecem perigosas. Elas parecem normais, convenientes, merecidas, necessárias. É exatamente por isso que conseguem permanecer invisíveis durante tanto tempo, porque nada nelas parece grande o suficiente para justificar preocupação. Enquanto isso, o cérebro continua reforçando comportamentos que produzem conforto imediato. Sempre que uma escolha gera praticidade, prazer ou alívio emocional, existe uma tendência natural de repeti-la. Aos poucos, determinados hábitos deixam de ser escolhas conscientes, passam a funcionar automaticamente. E tudo aquilo que funciona automaticamente se torna muito mais difícil de perceber. Você continua acreditando que está apenas vivendo normalmente, mas sua rotina está tomando dezenas de pequenas decisões financeiras todos os dias. Nenhuma delas parece capaz de impedir seu progresso, mas todas juntas possuem exatamente esse poder. É por isso que tantas pessoas sentem uma enorme frustração ao olhar para trás. Elas sabem o quanto trabalharam, sabem o quanto se esforçaram, e ainda assim sentem que os resultados não acompanharam esse esforço. Então procuram um erro gigantesco, procuram uma decisão absurda, procuram algo grande o suficiente para explicar tudo. Mas talvez essa explicação nunca exista. Talvez a resposta esteja espalhada em centenas de pequenas escolhas que pareciam insignificantes quando aconteceram. O cérebro raramente alerta sobre padrões enquanto eles ainda são pequenos. Ele apenas continua repetindo aquilo que produz conforto e familiaridade. E quando você finalmente percebe o resultado desses padrões, eles já estão profundamente incorporados à rotina. Nesse momento, algo começa a fazer sentido. Talvez o problema nunca tenha sido falta de disciplina. Talvez nunca tenha sido falta de esforço. Talvez nunca tenha sido apenas falta de dinheiro. Talvez o problema esteja em comportamentos que parecem inofensivos, porque se tornaram normais. Comportamentos que acontecem tantas vezes que deixaram de chamar atenção. O dinheiro raramente desaparece através de grandes erros. Normalmente, ele desaparece através de pequenas repetições que se acumulam ao longo do tempo. E o progresso raramente deixa de acontecer por causa de uma única decisão. Na maioria das vezes, ele deixa de acontecer porque pequenos vazamentos continuam existindo, sem serem percebidos. Talvez seja exatamente por isso que a frase da thumb incomoda tanto. Continua igual. Porque olhando apenas para o esforço, realmente não faz sentido. Você fez o que acreditava ser correto, trabalhou, tentou melhorar, continuou avançando. Mas o cérebro não mede apenas esforço. Ele responde a padrões. E padrões silenciosos conseguem influenciar sua vida muito mais do que decisões ocasionais. No fim das contas, talvez a pergunta não seja quanto você trabalha. Talvez a pergunta seja quantos comportamentos invisíveis continuam consumindo os resultados do seu trabalho antes que eles consigam se transformar em algo maior. Porque aquilo que permanece invisível continua controlando suas decisões, continua influenciando seus hábitos, continua moldando seus resultados sem pedir autorização. E talvez a mudança comece exatamente no momento em que você para de procurar um grande problema e começa a observar os pequenos padrões que acompanham sua rotina todos os dias. Afinal, muitas vezes, a diferença entre continuar igual e finalmente avançar não está em fazer mais. Está em perceber aquilo que você já está fazendo sem notar. Se você gosta desse tipo de reflexão sobre dinheiro, comportamento e cérebro, inscreva-se no canal, porque os maiores custos da vida raramente aparecem como grandes erros. Eles aparecem como padrões silenciosos, que parecem normais, enquanto mantêm tudo exatamente onde está.